Até colocar lá no YouTube mesmo. Bom, muito boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Vida de professor é assim: quando a gente termina de dar aula, aí os nossos alunos relatam uma certa dificuldade. Eu estou aqui com a Larissa Cirino, curso de saneamento integrado, concluinte do IFPE Afogadém Gazeira, da qual eu faço parte com muito orgulho. Né? Então você aí, esse vídeo vai para o YouTube, tá, Larissa? Pode ser, né? Eu acho que fica fácil até para a gente facilitar a vida dos estudantes, que muitos deles é, estão com a mesma dificuldade de Larissa, que é o quê? Fazer referência, né? Aquelas referências que vão lá na lista de referências no final dos trabalhos, né? Que o povo fica assim muito chateado com isso, né? Arretado. Né? Deixa eu apagar isso aqui, porque era um outro exemplo que a gente tinha feito. Vou deixar esse Word em branco, né? E aí, muitas vezes, Raíssa, ó, tô falando de Raíssa deve estar falando de mim. Cheio para você, viu, Raíssa? Larissa estava com dificuldade. Professor, ô Larissa, vamos interagir aqui nesse vídeo para ele ficar bem bacaninha. Qual era a sua dúvida inicial? Boa tarde. Larissa? Boa tarde. Minha dúvida inicial, né, do primeiro contexto, era como fazer referência quando o artigo ou o link do site apresentava mais de um autor, que no caso o meu exemplo era 3 autores. Ok. Então, beleza. O que acontece? A Larissa, ela é aluna concluinte, como eu já falei, terminou o estágio obrigatório e nas suas pesquisas, o relatório, né, co-orientado pelo grande Anderson, né, técnico em laboratório, né, lá do campus Afogado da Engazeira, a quem eu agradeço publicamente. Anderson, muito obrigado, viu, por todo o apoio. Essa parceria aí ainda vai render muitos frutos para o Instituto. Obrigado mesmo. E não se aperreie não, que a gente ainda vai trabalhar muito junto. Né? E aí, Anderson ajudou demais no trabalho de coorientação desses meninos, me ajudou muito. E aí, a Larissa ela fez uma readequação de POP, Procedimento Operacional Padrão. E aí, obviamente, para fazer a revisão de literatura, ela precisava buscar as definições baseadas na literatura, tudo certinho. Ela tinha achado uma definição da Organização Pan-Americana de Saúde, de 2006, né? Sendo que ela achou, e aí é o mal de muitos alunos, fazem a pesquisa e não salvam o arquivo originário. Não fazem o fichamento, né? Se anotar bem direitinho os dados. Por quê? Porque quando for para escrever o trabalho, para fazer a lista de referência, vai precisar, tá? E aí é o que a gente vai fazer agora. Ela terminou a aula, ela me pediu esse momento breve de orientação e a gente vai fazer e a gente vai compartilhar esse vídeo. Esse vídeo vai ficar público, tá? Para que todos vocês possam, né, tirar essa dúvida. Então, o que a gente fez? A gente acabou fazendo um pequeno momento de busca até que nós encontramos isso aqui, ó, esse ouro, né? Uma nota técnica, né, de uma pesquisa clínica que fala justamente da importância dos procedimentos operacionais padrão, os POPs, para os centros de pesquisa clínica. E, obviamente, como o conceito de POP ele é o mesmo para qualquer área, né? Então, isso se aplica ao que a estudante precisa, que é fazer a sua revisão de literatura, buscando em uma referência científica, portanto, artigos científicos lá na base de Google, né, Google Acadêmico, Scholar Google, né, não inventem, pelo amor de Deus, de fazer pesquisa em portais de edição abertos, sites sem referência, sem pé nem cabeça, por Nossa Senhora, tá? Aí achou-se isso aqui que eu achei massa. Por quê? Porque logo no começo tem exatamente o que ela precisa. Ela precisa da definição de POP. Então, os procedimentos operacionais padrão POPs são instruções detalhadas, descritas
para alcançar a uniformidade na execução de uma função específica. Acabou. Se você tem uma determinada função e você precisa que ela seja replicada tantas vezes quantas forem necessárias, usando do mesmo jeitinho, com o mesmo padrão, você tem que ter um procedimento instituído e que seja seguido da mesma forma toda vez que for feito, fácil de ser replicado, tá? Então, a gente achou a definição, beleza, Larissa vai chegar lá, viu, Larissa, e colocar na sua revisão de literatura isso, ó, os procedimentos operacionais padrão, de acordo com Barbosa et al., qual foi o ano? 2011. Por que Barbosa et al.? Porque são 4 autores. Se a gente tivesse até 3 autores, você colocaria Barbosa, Mauro, Cristóvão. Estes nomes separados por ponto e vírgula, e ao final de Cristóvão, uma vírgula, contendo o ano de publicação, que no caso é 2011. Por que a gente considera essa referência que vocês estão vendo em tela confiável? Porque é um artigo científico, a Revista Associada de Medicina Brasileira. Essa eu conheço, já li algumas vezes, muito para fazer, né, minha tese, alguma coisa de medicina intervencionista com uso de radiofármaco. De vez em quando eles fazem isso. Minha formação no doutorado e mestrado em dosimetria e instrumentação nuclear, então a gente acaba vendo muito disso de vez em quando. Então, como é que a gente vai fazer? Aí, a pergunta que não quer calar, certo? Como é que a gente vai colocar no texto? A gente coloca no texto o seguinte: de acordo com Barbosa et al. Qual é o ano de publicação? 2011. O procedimento operacional padrão OP consiste em, aí você faz o texto direitinho, a paráfrase, aquela coisa toda. Ou mesmo você coloca aqui o texto e ao final, a outra forma de você fazer a citação é assim, ó, Barbosa et al. Ponto, a vírgula, 2011, fecha. São essas as duas formas, vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu dar um zoomzinho para facilitar a vida do nosso leitor no YouTube. São essas duas formas. Se você colocar dentro do texto inserido com de acordo, conforme, né? Ou ao final de um parágrafo, entre parênteses, destacado dessa forma. Lembrando sempre que o et al., e eu esqueci de colocar aqui, ele deve estar em itálico, porque é justamente uma abreviatura de uma expressão latina, et ali, que quer dizer e colaboradores. Isso indica que o trabalho não foi feito por uma pessoa só, ou por duas, ou por 3. Foi feito por mais de 4 pessoas, né? Prática absolutamente normal, corriqueira na nossa corrida vida acadêmica científica. Então, o objetivo deste vídeo, para atender a demanda da aluna, ajudá-la a fazer, eu faço ela vai entender e, obviamente, como está gravado, ela vai, toda vez que vê um artigo científico na vida, viu, Larissa? A partir de agora, você não vai dizer que não sabe fazer a referência. Então, ó, como é que a gente faz? Primeiro, vamos pegar, né, os nomes. Para facilitar a vida, eu vou copiar todos eles. Eu acho que vai dar para copiar. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Copiei, pronto. Ótimo. Então, ó, eu tenho a lista dos autores. A primeira coisa que a gente tem de informação a ser colocada para compor a lista de referência é o nome dos autores. Então, ó, vamos pela ordem que está lá colocado. Primeiro autor, Cristiane Moraes Barbosa. Então, ó,
Sempre começa pelo sobrenome, é o padrão. Barbosa. A gente separa o sobrenome, que é o último nome, né, dos demais nomes aí. Então a gente separa por uma vírgula. E o último nome, ele sempre estará em maiúsculo. E os demais nomes, a depender da formatação da revista, obviamente tem revista que você pede sem o ponto, tem revista que admite, por exemplo, que você coloque todos os nomes aqui por escrito completamente, vai depender. Eu vou seguir o que normalmente a BNT nos coloca, tá? Então a BNT nos coloca o seguinte, que os demais nomes do autor, eles devem conter apenas a letra inicial retida por ponto. Aí, beleza, Barbosa já foi. Vamos para a próxima? Maria Fernanda Zuliane Mauro. Para eu separar Barbosa de Mauro, eu separo com ponto e vírgula, tá? E assim eu vou fazendo, obviamente que esse 2 devia expressar alguma legenda referente ao pesquisador, né? Então, ó, Mauro é sobrenome, tá? Ele vem para cá. Aí diz assim, professor, quando é Júnior? Meu orientador do mestrado, doutorado, ilustre professor José Araújo dos Santos Júnior, quando você tem um nome Júnior, você tem que referenciá-lo com o nome imediatamente anterior. Então, no caso dele, José Araújo dos Santos Júnior, é Santos Júnior, JA, ou Santos Júnior JA2, enfim. Mauro, já foi. E o resto dos nomes, ó, pontinho em cada um deles para separar só as iniciais. E assim a gente vai fazer, vamos botar o ponto e vírgula para separar, com os outros. Salvador Cristóvão. Cristóvão. Bota a vírgula aqui. E assim a gente vai caminhando. Opa, foi demais. Avaresco. E o último, José Armando Mangione. Mangione, vem para cá. Último nome. A mesma coisa do Júnior é com Neto. José Rodrigues Pereira Neto. Aí vai ser Pereira Neto, porque Neto não vai ficar só. J. A. Pronto. Já fizemos. Veja, chegamos no último autor. Vou colocar o ponto e vírgula? Não. Aí eu finalizo com ponto. A próxima informação que vai compor isso é o quê? É o título. Aí o título a gente tem aqui, ó, a importância dos procedimentos operacionais padrão para os centros de pesquisa clínica. Copiei, colei, veio aqui separadinho, mas a gente junta. Pronto. Colocou o título, a próxima coisa é, como nós estamos falando em artigo científico, é a revista. E aí a dica que eu dou a vocês é a seguinte, sempre no canto, seja no canto inferior esquerdo, direito, em algum dos cantos da página, você vai ter uma coisa dessa aqui, que é de maneira resumida a informação da revista. É tudo que você precisa. Então a gente vai pegar isso aqui, vamos copiar isso e vamos levar para lá. Por quê? Porque aqui tem tudo, ó. Aqui é o nome da revista, o nome da publicação, seguindo a abreviatura internacional de periódicos científicos. A gente pode tanto colocar o nome por extenso completo lá na referência, como colocar o nome abreviado, porque muitas vezes a revista tem um nome muito grande, e aí você coloca o nome abreviado. Mas mesmo assim, existe uma forma padrão, uma abreviatura padrão,
internacionalmente reconhecida para todas as revistas, todos os periódicos disponíveis, existentes, né, por aí, tá? Então, aqui é o nome da revista, o ano de publicação, o volume, né? No caso, volume 57, parte 2, né? Porque às vezes um determinado volume de revista tem várias tiragens, né? Várias partes. E aqui as páginas, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar tudo isso e colocar aqui. E justamente está nessa ordem, tá? Então, o nome da revista vem logo após o título. Aí, esse ano aqui, a gente vai passar ele para cá, que é a última informação, separada por ponto e vírgula, tá? É bom que aqui já está tudo certo, né? Então, ó, a gente tem o título, o volume, normalmente a edição, né? Edição 2, edição 3, ela está separada por parênteses, tá? Você também pode, se quiser, colocar um Vzinho aqui para separar, ó, volume 57, item 2. As páginas, você tem duas formas de colocar isso. Ou da forma que está aqui, separado por 2 pontos. Quando logo após a edição você tem 2 pontos, você sabe que o que vem a seguir são as páginas dentro dessa revista onde está esse artigo, né? Ou então você poderia também, se não tivesse isso, colocar uma vírgula e um pezinho aqui para colocar, referenciar as páginas. As duas formas estão corretas, tá? E aí depois ponto e vírgula e o ano. Uma coisa, para revistas, tá? Artigos de revista, em negrito você coloca o título do periódico. Quando você tem livros, que foi mais que eu falei, Larissa? Me lembra aí, livros, revistas, né? Essas coisas, essas publicações aí nesse estilo, a gente, né, títulos de matéria jornalística, a gente coloca em negrito o título central da matéria ou do item que você está pesquisando. Beleza? Pronto. Dessa maneira, já está pronta a forma para você fazer, colocar lá na lista de referências do seu trabalho. Beleza? Dúvida, Larissa? Nenhuma dúvida, tudo entendido. E só complementando, utilizar informações como essas, né, demonstra conhecimento à banca que vai corrigir o seu trabalho. Além de tornar o seu trabalho, enriquecer ele, né? O meu objetivo é, tipo, pegar esse dado e adiante fazer alguns comentários. Exato, ou seja, buscar fontes confiáveis mantém a credibilidade da ciência. Dá ao seu trabalho científico aquilo que ele precisa, respeito, para poder servir de fonte de pesquisa para outros e outros estudantes que por aí afora precisem, né, lançar a mão do que você tem escrito para referenciar o seu trabalho. Beleza? Larissa, obrigado, viu? Valeu aí pela colaboração, né? Se você que está aí no YouTube curtiu o que foi postado aqui, o que foi colocado, dê o joinha, né? Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Pode compartilhar, passar para frente, que eu acho que essa é uma informação que muitos estudantes têm dúvida e que acabam, né, no meio da dúvida sem saber o que fazer, e a gente espera ter sido um pouquinho de luz, né, Larissa e eu aí, Larissa, nessa colaboração bacana, né, um pouco de luz para você que está aí meio nebuloso, nesse período de escrita de trabalho, que é um horror, eu sei, mas passa. E dá tudo certo no final. Um abraço grande e até mais. Tchau, tchau.